Imagine um mundo onde o império mais poderoso do planeta não tem a menor ideia de que seu principal rival existe. Esse mundo era o nosso no ano depois de Cristo. Um planeta de mundos paralelos, separados não pelo espaço, mas pela imensidão da ignorância. Hoje, você será um viajante no tempo. Faremos uma fotografia instantânea do planeta no ano 1 e você descobrirá 3 mundos que, sem saber, estavam prestes a definir o futuro da humanidade. Superpotência 1. Roma, o centro do mundo conhecido. No ano 1, se você caminhasse pelas ruas de Roma, sentiria que estava no centro do universo. E, de certa forma, estava. Sob o governo do imperador Augusto, o Império Romano vivia o apogeu da Pax Romana, a paz romana. A cidade de Roma era uma metrópole de quase 1 milhão de almas, a maior que o mundo ocidental já tinha visto. O ar vibrava com o burburinho do Fórum, onde senadores com togas maculadas debatiam destinos de nações, e mercadores vendiam sedas das distantes e míticas terras dos seres, sem saber que essa seda vinha de outro império tão grande quanto o seu. A riqueza do império era palpável. Mármore do Egito, grãos da África, vinho da Gália e azeite da Espanha fluíam para a capital. A sensação de ordem e poder era avassaladora. Aquedutos monumentais, como a Aqua Virgo, traziam água fresca para a cidade de quilômetros de distância, alimentando fontes ornamentais e mais de 170 banhos públicos onde cidadãos de todas as classes socializavam. Uma rede de estradas de pedra, as famosas vias romanas, conectava a capital às províncias mais remotas, permitindo que as legiões se movessem a uma velocidade nunca antes vista. Para um legionário romano estacionado na fria e escura fronteira da Germânia, o mundo era simples. Dentro da fronteira, além do rio Reno, estava a civilização, a lei e a ordem. Fora, só havia bárbaros e caos. Para um cidadão romano, seu império era um mundo, era o mundo. Todo o resto eram lendas, periferias ou terras a serem conquistadas. Superpotência 2. China, o outro gigante ignorado. Mas a 8.000 quilômetros de Roma, além dos desertos e das montanhas que os romanos consideravam o fim do mundo, existia outro gigante. Um império com 1 milhão de soldados, uma população que dobrava a de Roma e uma capital que rivalizava em esplendor com a própria cidade de Augusto. Era a China da dinastia Han. Se um romano tivesse sido transportado magicamente para Qian, a capital Han, teria ficado sem palavras. A cidade, também com quase 1 milhão de habitantes, era uma metrópole meticulosamente planejada, um vasto tabuleiro de xadrez protegido por imensos muros de terra batida de 12 metros de altura e cercada por um fosso. Em seu interior, uma complexa burocracia de mandarins e eruditos, selecionados por um sistema de exames, administrava um império de 60 milhões de pessoas. Enquanto em Roma se escrevia em papiro ou pergaminho, na China já se utilizava uma de suas maiores invenções, o papel. Seus astrônomos registravam manchas solares com séculos de antecedência em relação aos europeus, e seus engenheiros haviam desenvolvido fornos de alta temperatura capazes de produzir aço de uma qualidade que a Europa não conheceria até a Revolução Industrial. Para a corte do imperador Haidian, Roma não era nem sequer uma lenda. Era, simplesmente, nada. Um vácuo desconhecido do outro lado do mundo. Vamos parar para comparar esses 2 titãs. No oeste, Roma, uma potência militar e de engenharia. No leste, Qian, uma potência burocrática e de inovação. Ambas eram megacidades de 1 milhão de habitantes, os 2 maiores centros urbanos do planeta. Roma saciava sua sede com aquedutos que traziam a água das montanhas. Qian o fazia com um avançado sistema de poços e canos de bambu. Roma se orgulhava de seu concreto e seus arcos. A China, de sua seda, sua laca e seu papel. Um legionário romano e um soldado Han, vestidos com suas armaduras leais a seus imperadores, compartilhavam o mesmo instante no tempo, mas viviam em universos diferentes, cada um convencido de que seu mundo era o único que realmente importava. Superpotência 3. Os maias,
o universo isolado. E a um oceano de distância, em um continente cuja existência era inimaginável tanto para um senador romano quanto para o mandarim chinês, uma civilização de astrônomos e matemáticos construía cidades no coração da selva. Eram os maias, no final de seu período pré-clássico. No ano 1, nas selvas do que hoje é a Guatemala, a colossal cidade de um mirador estava em seu apogeu. Não era uma simples aldeia, era uma metrópole de pedra e estuque que abrigava mais de 100.000 pessoas. Suas pirâmides, como a de Ladanta, eram mais massivas em volume que as do Egito, moles arquitetônicas construídas sem ferramentas de metal, sem a roda transporte e sem animais de carga como o cavalo ou o boi. Sua maior proeza era mental. Eles já haviam desenvolvido um dos conceitos mais revolucionários do pensamento humano, o número zero, séculos antes de qualquer outra civilização. Seu calendário de contagem longa, de uma precisão espantosa, media o tempo em ciclos de milhares de anos com um erro de apenas segundos. Para um sacerdote astrônomo maia, que observava os céus do alto de uma pirâmide, o universo não era uma questão de legiões ou burocracia, mas um ciclo cósmico de criação e destruição ditado pelos movimentos dos planetas e das estrelas, um conhecimento que nem em Roma nem na China possuíam. Assim, chegamos ao grande paradoxo do ano 1 depois de Cristo, 3 mundos incrivelmente avançados, 3 superpotências compartilhando o mesmo instante na história, mas separadas por uma barreira quase intransponível, a grande ignorância. O único e tênue fio que conectava os 2 gigantes do velho mundo era a Rota da Seda, mas era uma conexão frágil e anônima. Um mercador romano comprava seda de um mercador parto em Antioquia, que por sua vez a havia comprado de um mercador soldiano em Samarcanda, que talvez a obteve de uma caravana chinesa na fronteira do deserto de Taklamaca. Viajavam os bens de luxo, mas as ideias, a filosofia, um verdadeiro conhecimento cultural. Um romano podia vestir seda chinesa, mas não tinha a menor ideia da existência da Grande Muralha, do confucionismo ou do papel. Acreditavam que a seda crescia em árvores. Esta visão nos obriga a sentir uma profunda humildade. Nosso mundo hiperconectado, onde podemos ver ao vivo o que acontece do outro lado do planeta, é uma anomalia incrivelmente recente. Durante a maior parte da história humana, a realidade foi a do ano 1. Um planeta vasto, misterioso e inexplorado, onde civilizações inteiras podiam nascer, florescer e morrer sem que ninguém, a poucos milhares de quilômetros, jamais ficasse sabendo. Se esta viagem no tempo ao ano 1 te fez ver nosso próprio mundo com novos olhos, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas futuras fotografias da história. E agora eu pergunto a você, qual civilização do ano 1 lhe parece a mais fascinante e por quê? A Roma dos Césares, a China das invenções ou os maias das estrelas? Deixe sua opinião nos comentários.